Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir o que é neoliberalismo e como ele acontece também no Brasil. Me conta uma coisa, a sua vida melhorou de 2016 para cá? O justiçamento praticado por Sérgio Moro, o juiz suspeito, acabou com a corrupção aqui no Brasil? E a eleição do capitão presidente Jair Bolsonaro mudou a sua vida para melhor? Se a resposta para tudo isso for não, então eu tenho um convite para lhe fazer. Participe junto conosco da campanha para a publicação do livro Reflexões no Brasil pós-golpe. Nos ajude a propagar essa história. O link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e eu conto com você. Pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América têm feito as suas intervenções em praticamente todos os países da América Latina, como nós sabemos. A primeira coisa que eles fazem é dizer o que é liberdade e o que é democracia nas demais culturas e políticas. Depois, articular essas ideologias com a cumplicidade dos banqueiros, latifundiários, religiosos, políticos e outros sujeitos, para não dizer nefastos, que ocupam esses países, e um acordo, portanto, que interessa a essas classes que ocupam esses postos nos países com relação aos Estados Unidos. Em terceiro lugar, os governantes locais e os seus protegidos e apoiadores reagem com violência naquilo que o Florestan Fernandes chamava de contra-revolução, para suprimir os eventuais movimentos insurgentes dos povos que percebem essa dominação dos Estados Unidos nessa aliança perversa com as classes dominantes. E, finalmente, 4, enquanto a bagunça acontece, os Estados Unidos e os demais países que estão interessados em colonizar ou neocolonizar a América Latina vão gerenciando as instabilidades econômicas, sociais e também essa perda da cultura local. Há vários estudiosos que mostram a política de ingerência dos Estados Unidos na América Latina e na África. Por exemplo, o clássico As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, na segunda parte do livro, que depois ele contar a história da colonização europeia entre os séculos XVI e XIX. Ele começa então a mostrar como houve essa transição para a neocolonização norte-americana. Mas também tem estudos do Bradford Burns, tem estudos do Victor Gordo Kiernan, e tem, claro, o de um brasileiro que é considerado incontornável, Luiz Alberto Muniz Bandeira, um livro que saiu em 2008 em que ele discute as manobras todas do Império. Vale muito a pena a gente dar uma olhada nesses materiais. O livro dele, Fórmula para o Caos, é um desses livros indispensáveis. Diz o Muniz Bandeira nesse livro de 2008. A manobra para levar o Chile ao caos econômico, social e político começou em realidade logo após a eleição de Salvador Allende. O fato de ele ser o primeiro marxista eleito presidente da República através de procedimentos legais e um regime democrático propiciou de certo o clima para o início de uma corrida bancária incentivada pela CIA e magnificada pelo próprio ministro da Fazenda e Economia do governo de Eduardo Frei. Outro historiador importante aqui do Brasil, o Carlos Fico, salienta o que aconteceu durante o governo de João Goulart. Ele diz o seguinte: a variação negativa do governo de Goulart amplificou-se com a implantação do regime militar.
ele passou a ser identificado como o principal responsável por ter lançado o país na ditadura. A identificação de suas atitudes como causas do golpe de 64 seria a base da tese do contragolpe preventivo, isto é, a suposição de que Goulart pretendia perpetuar-se no poder para além do prazo constitucional. Interessante, não é? As práticas, os mecanismos de intervenção em vários países da América Latina são praticamente os mesmos, quase todos eles entram simultaneamente sob esse domínio norte-americano e quase todos saem redemocratizados na década de 80. O conceito é muito afinado. A história dos países da América Latina nos fazem perceber que nós somos vistos tanto pelos europeus e depois pelos norte-americanos não como países com povos independentes, com direito à soberania, à cultura própria, ao falar local, etc. Nós somos vistos por aquilo que propiciamos de lucro. Então, no caso do Brasil em particular, cujo nome advém de uma commodity, que é o pau-brasil, a gente fica com a sensação reiterada, às vezes, de que nós somos meramente os depositários das mercadorias que esses sujeitos desejarem. Inclusive pessoas que acham que a capital do país é de fato Miami. Um abraço, até a próxima.